Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal. Que alegria poder estarmos juntos para mais uma vez partilharmos a palavra de Deus. E convido a você a me ajudar a evangelizar, como divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo, com seus grupos, contatos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas. Conto com a sua ajuda. E ainda peço a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Deixe aí o seu comentário também, deixe o seu like. Vamos fazer com que a palavra de Deus, então, ela possa alcançar o maior número possível de pessoas, para que assim elas se encontrem com esse Deus de amor, bondade e misericórdia. Conto com a sua ajuda mais uma vez. Hoje, nessa quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. E nós, então, temos para nossa reflexão as seguintes leituras. Primeira leitura extraída do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 3, depois do versículo 14b ao 16a. Salmo responsorial, Salmo 147. Segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17. E o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os nossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, celebramos então essa solenidade da Santíssima Eucaristia, onde então remonta para nós aquela quinta-feira santa, onde Jesus se entrega na Santíssima Eucaristia, lá na última ceia, junto aos seus discípulos. Então, à luz da ressurreição, hoje nós podemos então contemplar esse grande mistério, onde Deus se faz presente no pão para poder permanecer junto a cada um de nós. E nesses tempos de pandemia, meus queridos amados irmãos, eu ouso aqui dizer, nunca vivemos tanto a Eucaristia como nesses tempos. Por quê? Como que isso pode acontecer, diácono, se nós estamos afastados, não podemos ir à missa, não podemos receber Jesus Eucarístico? Ora, a Eucaristia, ela então é comunhão. Ela nos convida a podermos então ser a imagem de Cristo na vida dos irmãos. E em tempos de pandemia, nunca as pessoas então se ajudaram tanto. É o que nós temos vivenciado nas nossas comunidades. Pessoas partilhando o seu quilo de alimento para que outras e aquelas que estão necessitadas, porque como consequência dessa pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, consequentemente, em casa vai acabando o alimento. Então muitas pessoas se ajudando, e isso é bonito nós percebemos. A solidariedade e a Eucaristia, ela nos leva a agir dessa forma. E se nós olharmos então em tempos em que nós participávamos da Eucaristia, recebíamos o corpo e o sangue de Cristo, nem sempre nós vivíamos dessa forma. Não conseguimos olhar a dor, a necessidade do irmão. Aquilo que a campanha da fraternidade esse ano, ela então nos convidava e nos convida a podermos então refletir. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, em épocas, em tempos de pandemia, nós estamos vivendo a Eucaristia, não o sacramento, porque torna a dizer,
não temos aí a oportunidade de poder estar indo à igreja devido a esse convite que a igreja nos faz para podermos preservar a nossa saúde e também a saúde e a vida do nosso irmão. Mas estamos vivendo essa Eucaristia. Os frutos dessa Eucaristia estão em cada um de nós. O evangelho que nós acabamos então de ouvir, Jesus vai dizer que ele é o pão vivo descido do céu. E os judeus não compreendem. E muitos também, eu aqui dizendo, não compreendem o que é a Eucaristia. Para alguns é apenas um pãozinho, para algumas crianças uma bolachinha. Se nós não olharmos com os olhos da fé, não vamos então compreender que naquele pão ele remonta, mais uma vez, repito, a Quinta-feira Santa, onde Jesus se entregou no pão e no vinho para poder se fazer presente na vida de cada um de nós. E esse pão, meus queridos amados irmãos, deve ser partido e repartido com aqueles que nada têm. Porque ainda nos dias de hoje, quantas pessoas estão aí privadas do alimento físico? Quantas pessoas ainda morrem de fome nos dias de hoje? Isso é uma vergonha, principalmente em nosso país, em que ainda nós temos um número maior de pessoas que se dizem cristãs. E não estou dizendo aqui somente católico. Cristãos, todos aqueles que professam sua fé no Cristo. Então nós precisamos viver essa Eucaristia. Nós precisamos fazer com que o pão ele se estenda e chegue à mesa daqueles que nada têm. Isso é viver a Eucaristia. Porque senão estaremos como os judeus. Como que ele vai dar o seu corpo? Por acaso vai se matar? Então, quem se alimenta do corpo de Cristo tem a vida nele. Gera essa comunhão, porque Deus se faz presente na nossa vida e nós vamos acolhendo essa divindade na nossa humanidade. Deus vai nos tornando divinos à medida em que a Eucaristia transforma as nossas atitudes, nos ajuda a podermos sermos mais humanos. Então nós precisamos viver essa Eucaristia, para que assim, nos alimentando desse pão vivo que desceu do céu, se entregou por cada um de nós, ele possa ser percebido nas nossas atitudes, possamos ser outro Cristo na vida dos irmãos. A primeira leitura de hoje, ela é extraída do livro do Deuteronômio. Narra para nós Moisés, que vai convidar o povo a fazer memória da ação libertadora de Deus, como Deus então conduziu o povo no deserto durante 40 anos, alimentou com o maná. Então Deus, em todos os tempos, ele provê o alimento necessário para o seu povo, para aqueles que creem. Mas é preciso olhar e perceber a ação de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós possamos pensar que Deus é insensível às nossas necessidades, às nossas dores, nossos sofrimentos. Nos dias de hoje temos ainda muitas pessoas que pensam assim: Deus não liga para mim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona jamais, nós que o abandonamos. Olha só esse povo no deserto. Deus então sustentou eles nessa caminhada, fortaleceu eles nessa caminhada. E por várias vezes se afastaram dos caminhos do Senhor, romperam essa aliança selada com Deus. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, e perdoou, e sempre convidando esse povo, e sempre nos convidando a podermos então a retomar um novo caminho. E esse caminho, meus queridos amados irmãos, é o caminho que Jesus veio apresentar a cada um de nós. O caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, é esse o caminho, é isso que falta no mundo de hoje, onde as pessoas só olham para si, um mundo egoísta, individualista. E nós cristãos precisamos então resgatar essa identidade de viver em comum unidade, porque o outro é meu irmão, não é o meu adversário como o mundo de hoje nos coloca. É o meu irmão que também precisa, e eu vou fazer o possível para que ele também tenha o necessário para poder viver. E é assim que nós vamos tornando o cálice da bênção, como Paulo diz na segunda leitura hoje. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ora,
comungamos o corpo e o sangue de Cristo. E esse corpo e sangue de Cristo nos leva a partir e repartir o pão. É o que Paulo diz na segunda leitura de hoje. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, então nós todos somos um só corpo, pertencemos a um só corpo. E nesse corpo, se um dos membros está sofrendo, está necessitado, o corpo todo padece. Esse deve ser o sentimento na vida de cada um de nós. Para que assim, meus queridos amados irmãos, nós possamos então, como o salmista de hoje nos convida, glorificar a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. E a glória de Deus, já vai dizer Santo Irineu de Leão, a glória de Deus é um homem vivo. E para que o homem esteja vivo, não somente respirando, batendo o coração, esse homem também precisa se alimentar. Esse homem também precisa de uma vida digna, de um lugar digno para dormir, de saúde, de condições dignas para poder sobreviver, para sustentar a sua família, um trabalho digno. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que a Eucaristia que nós comungamos, seja ela a nossa força, nos ajude a podermos então transformar essa realidade, para que vencendo então toda essa cultura de morte a qual nós estamos inseridos, nós possamos fazer o reino de Deus transparecer no meio de nós. Ele já está no meio de nós, mas na medida em que nós então buscamos vencer toda a corrupção e injustiça, denunciando todos os esquemas de morte que o mundo vem então trazendo, nos impondo, nós poderemos então fazer com que esse reino possa ser mais perceptível ainda. E que o Espírito Santo de Deus seja hoje sempre a nossa força, a Eucaristia seja alimento, remédio para a nossa vida, para a nossa alma. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, pela sua presença, sua companhia aqui, através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.